ataque do tipo DOS, Denial of Service em inglês, também conhecido como ataque de negação de serviço, é uma tentativa de fazer com que aconteça uma sobrecarga em um servidor ou computador comum para que os recursos do sistema fiquem indisponíveis para seus utilizadores. Para isso, o atacante utiliza técnicas enviando diversos pedidos de pacote para o alvo com a finalidade de que ele fique tão sobrecarregado que não consiga mais responder a nenhum pedido de pacote. Assim, os utilizadores não conseguem mais acessar dados do computador por ele estar indisponível e não conseguir responder a nenhum pedido. Os alvos mais comuns dos ataques de negação de serviço são os servidores web. Com o ataque, o hacker ou cracker tenta tornar as páginas hospedadas indisponíveis na web. Esse ataque não se caracteriza como uma invasão de sistema visto que ele realiza após a invalidação por meio de sobrecarga. Os atacantes geralmente utilizam a obstrução de mídia de comunicação entre os utilizadores do sistema de modo a não se comunicarem corretamente. Outra maneira de realizar o ataque é por forçar a vítima a reinicializar ou consumir todos os recursos de memória, processamento ou do outro hardware de modo a deixá-lo impossibilitado de fornecer o serviço. Os ataques DOS envolvem apenas um atacante, sendo o único computador a fazer vários pedidos de pacote para o alvo. Nesse tipo de ataque, o hacker pode apenas derrubar servidores fracos e computadores comuns com pouca banda e com baixas especificações técnicas. Já no ataque distribuído de negação de serviço, conhecido como DDoS, um computador mestre pode gerenciar até milhões de computadores, chamados de zumbis. Por meio do DDoS, o computador mestre escraviza várias máquinas e as fazem acessar um determinado recurso em um determinado servidor, todos ao mesmo tempo. Assim, todos os zumbis acessam justamente e de maneira ininterrupta o mesmo recurso no servidor, levando em consideração que os servidores web possuem um número limitado de usuários que se podem atender ao mesmo tempo. Esse grande número de tráfego impossibilita que o servidor seja capaz de atender a qualquer pedido. O servidor pode reiniciar ou mesmo ficar travado, dependendo do recurso do qual foi vitimado. Há várias ferramentas utilizadas pelos hackers para fazer pedidos contínuos de pacote de vários protocolos. Uma delas, desenvolvida por um brasileiro, é a T50 Sukhoi PAKFA Mixed Packet Injector, que permite que o atacante possa fazer o ataque ao servidor. Apesar dos trojanos utilizados para esse tipo de ataque serem poucos comuns e difíceis de serem detectados, ainda é possível saber se um computador faz parte de um sistema de ataque DDoS e depende de um computador mestre. Para isso, é necessário que o usuário fique atento ao tráfego de rede no qual seu computador ou servidor está conectado. Se o computador estiver enviando pacotes sem que o usuário esteja acessando algum serviço da internet, isso pode ser um indício de que a máquina é um zumbi. Também, a internet pode ficar lenta mesmo sem a realização de várias tarefas simultâneas na rede. De acordo com os especialistas, a identificação proativa, o monitoramento comportamental, o bloqueio do tráfego ilícito, a liberação de tráfego legítimo e a potência elevada do processamento são fundamentais para a proteção, assim como o uso de algoritmos eficientes, além da solução e que se antecipem às ameaças e tenham bases de dados utilizadas diariamente. Primeiro, inundação SN. Largamente utilizada, usando pacotes regulares e pacotes grandes, acima de 250 bytes, simultaneamente. Os pacotes regulares esgotam os recursos do servidor e os grandes saturam a rede. 2. Cortina de fumaça. Serve para desviar a atenção do outro ataque da camada OSI distinta, sendo executando em outro vetor da rede, ou causar conflitos em regras de segurança automatizadas. Terceiro, ataque multivetorial, usado para explorar vulnerabilidades num jogo de tentativa e erro. Esse ataque faz o reconhecimento prévio e dá os subsídios para arquitetar futuros ataques. A visibilidade do problema é fundamental nesse cenário. Especialistas alertam que os ataques não querem somente tirar um portal do ar, mas derrubar o desempenho dos serviços, sobrecarregando os recursos existentes. 4. Ampliação e reflexão de tráfego. Aproveitam a vulnerabilidade em servidores respondendo a protocolos como DNS e NTP para maximizar seus ataques em direção a um determinado serviço. Há registros de casos em que o ataque gerou requisitações que chegam a 400 GB por segundo. Amplificação e reflexão se tornam um vetor mais usado para ataques de DDoS em grande escala.
Essas técnicas utilizam vulnerabilidade em protocolo, NTP, que não só para refletir ataques, mas para propagá-los por meio do exercício de servidores válidos que respondem ou atendem a esses protocolos. Com isso, os hackers não precisam infectar milhares de máquinas para executar seus ataques. Além disso, ataques de reflexão usam tanto protocolos básicos da internet como recursos de aplicativos web para inundar um alvo com dados indesejados. Quinto, ataques volumétricos. Usam máquinas zumbis, infectadas normalmente por phishing, que ainda levam usuários a clicarem em links maliciosos. Armadilhas criativas como os golpes temáticos, eleições, Oscar, Black Friday, Natal, por exemplo. Phishing que usam apelos do tipo "você está sendo traído, clique para ver as fotos", multa de trânsito, Receita Federal, e-mails falsos sobre confirmação de compras e infectam micros e os celulares para serem usados, sem o conhecimento do dono, em ataques virtuais coordenados por hackers. Ataques da camada 7, HTTP, SSL, DNS, entre outros, um tipo de ofensiva em constante evolução, com a sofisticação de uma disputa entre hackers e defensores. De acordo com a consultoria Gartner, 25% dos ataques será baseado em aplicativos, em que diversos comandos são enviados para atingir a capacidade de processamento dos servidores, tornando as aplicações indisponíveis. Segundo especialistas, serviços financeiros e setores de e-commerce são o foco desses ataques. Uma análise comportamental das aplicações web e alto poder de processamento e algoritmos eficientes capazes de separar os pacotes legítimos dos ilegítimos. Só deixando passar os primeiros são imprescindíveis. A instalação de appliances específicos para combater ataques de DOS também é vital. Todos os data centers, públicos ou privados, deveriam contar com esse tipo de solução, principalmente considerando processamento em nuvem. Com o aumento da potência dos equipamentos, está havendo uma convergência entre as aplicações delivery e controle e os equipamentos anti-DDoS. Sétimo, ataque de fragmentação. O ataque é a rede por saturação que ocasiona recursos de serviços. Deliberadamente, ele fragmenta os pacotes que não podem ser remontados no destino, saturando o serviço. Quando remontado, impede o host de funcionar. Também pode enviar fragmentos incompletos ou muito pequenos para obter o mesmo efeito. Para os especialistas, o principal diferencial será o comportamento do usuário. Com o sistema de senha sob ataque constante de cybercriminosos, os fornecedores de segurança buscam novas técnicas de autenticação, como verificação de íris e de impressão digital. Entretanto, as pesquisas da Symantec alertam que a verdadeira solução para proteger informações está no comportamento dos usuários, que devem adotar medidas para evitar o comprometimento dos dados.